Olá pessoal, voltando aqui, né, com os vídeos com o GNU Octave. Hoje a gente vai ver como fazer gráficos usando o Octave. Então vamos criar aqui uma base para o nosso gráfico aqui, que vai ser um x igual a 1, de 1 em 1 até 10. Então quero 10 termos. Então está aqui meu vetor com 10 termos. Vou criar uma variável y, que vai ser randômica, também de 10 termos. E uma variável z, também randômica, de 10 termos. Estou usando randômicos aqui, aleatórios, só para a gente ter gráficos diferentes. Então, criei aqui o x, o y, z, que vão ser a base aqui do meu gráfico. A gente vai fazer gráficos 2D, inicialmente. Como que eu posso plotar um gráfico? Eu posso simplesmente dar um plot. No caso aqui, x, y, ele vai plotar um gráfico de linha com x e y. Vai abrir aqui a janela. Então está aqui o meu gráfico. Vocês estão vendo aqui os dados plotados. Observem aqui, né? A gente tem um vale aqui, ó. O que a gente vai fazer de diferente agora? E se eu der um outro plot? X, Z. O que vai acontecer? Vai plotar em cima, vai abrir outra figura. Cliquei, dei Enter. O que ele fez? Ele substituiu no gráfico que eu já tinha, substituiu na figura que eu já tinha. Então, sempre que a gente for plotar uma nova figura, um novo gráfico, a gente vai utilizar o comando figure. Que ele abre o quê? Ele abre uma nova figura. E a partir dessa nova figura, eu faço o plot. No caso aqui, eu vou plotar o XY novamente. Então, dá um plot XY. Então, minha figura 2 está com o XY e a minha figura 1 está com o XZ. Oh, mas como que eu sei qual gráfico que é o XY, qual gráfico que é o XZ? Faltou aqui, né, algumas informações. O que a gente pode fazer? Em cima da figura 2 aqui no caso, que já está aberta, posso dar um xlabel, abrir aqui, e vou falar que esse aqui é o eixo X. Eixo de nome X. Então, vai surgir na minha figura 2 o X aqui embaixo, indicando que esse é o eixo X. Então, ylabel, esse aqui é o Y. Vamos dar também um título para esse gráfico, né? Então, title, então, tipo, gráfico de linha, aqui com x e y. Então, fecha aspas, dá um enter. Então, eu tenho aqui na minha figura 2, então, ó, gráfico de linha, xy, eixo y, eixo x e o plot aqui do gráfico. Então, a gente já viu aqui como plotar, como pedir para abrir uma figura nova, como dar nome aos eixos e como colocar um título nesse gráfico. Se eu quiser colocar tanto y como z no mesmo gráfico, o que eu tenho que fazer? Vou pegar aqui uma nova figura, minha figura 3. Então, o que eu quero? Eu quero plotar vou colocar aqui um hold on primeiro, que ele vai segurar, né, a plotagem. Então, eu vou fazer plot x, y, enter, plot, só para a gente ver aqui, ó, figura 3. Então, xy já está aqui. Então, plot x, z, enter. Então, tá aqui os dois plotados agora, juntos. E depois eu posso colocar novamente os títulos. Então, xlabel é x. Então, meu ylabel. Eu vou colocar aqui y,z, só para a gente ter os dois eixos e colocar o título. Então, gráfico de linha x, y,
Ó. X, Y e Z. Só para a gente ter aqui um nome. Enter. Então, minha figura 3 está aqui. Gráfico de linha, X, Y, Z. Então, eu tenho YZ aqui e tenho X aqui. Oh, mas como eu vou saber qual que é o X e qual que é o Y? Então, já a gente vai ver como fazer isso. Vamos abrir uma nova figura. Essa é minha figura 4. Vocês estão vendo que eu estou enchendo de figuras aqui. Uma outra forma de eu plotar os dois gráficos simultâneos pode ser um plot. Então, eu vou colocar x, y, x, z. Então, seria uma nova forma aqui de eu fazer a plotagem dos dois termos. Então, Enter. A gente vai ver aqui na figura 4. Também plotei aqui os dois gráficos simultaneamente. Bom, vamos ver lá. Como é que eu vou colocar uma legenda nesse gráfico? Vou utilizar a mesma figura, vou repetir o comando aqui, ó, plot x, y, vírgula. Vou colocar aqui aspas duplas, ponto e vírgula, e vou colocar aqui, por exemplo, x. Não, sem aspas aqui, x. Fecha ponto e vírgula, fecha aspas. Vou colocar agora x, vírgula, z, vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula, z, ponto e vírgula, fecha as aspas, fecha meu parêntese, plot. Ele vai plotar por cima desse outro plot que eu já tinha feito, na figura 4. Então ele gerou aqui para mim agora, ó. Então eu tenho o eixo X, me desculpe, era para ser Y, né? Cometi um erro aqui. Então volta aqui, ao invés de X, eu queria colocar Y. Então esse aqui é o Y, esse aqui é o Z. Enter novamente, ele vai subscrever meu gráfico. Então eu tenho aqui, em azul, eu tenho Y em relação a X. Em vermelho aqui, laranja, eu tenho Z em relação a X. Então eu consigo criar uma legenda aqui no gráfico. Posso também mudar a cor do gráfico, mudar a cor das linhas, né, que a gente está utilizando. Vou novamente subscrever. Então, vamos abrir uma nova figura. Então, vou repetir aqui o meu plot. Só que ao invés de colocar legenda, eu vou colocar o quê? Uma cor. Então, imagine que eu queira colocar em... Vou colocar aqui ó, um mais e um R. E vou colocar em Z. Vou apagar esse pedaço aqui. Vou colocar, por exemplo, entre aspas, X e K. E vou dar Enter. Não deu erro, então tá certo. Minha figura 5, então, o que eu tenho aqui agora? Ele plotou tudo que é X como mais, por exemplo, vermelho aqui, uma cruz. E tudo que é de Z, ele plotou como um X preto. Então aqui a gente escolheu plotar em vermelho, com mais, em preto com o X. Poderia fazer diferente? Poderia. Vamos de novo aqui. Vamos abrir diversos gráficos. Então, figura, novamente uma nova figura. Vamos novamente plotar. Vou tirar dessa vez, vou tirar o X e vou tirar o mais. Então, o que a gente vai ter? Plotei, eu vou ter esses gráficos em vermelho e preto. Esse R é de red, esse K aqui é do black, preto. Como que eu sei
qual a letra que representa cada cor, ou qual é o valor que representa cada marcador diferente aqui, o mais e o X. Vocês podem utilizar o help do próprio Octave. Então, help, plot. Então, ele vai trazer aqui o help. Então, dentro do help, ele te explica como utilizar a função. Então, as formas de utilizar a função. A gente utilizou várias delas aqui. Ele explica, né? No caso aqui, a variável, a propriedade, o valor, quais os formatos que você pode utilizar para conseguir a impressão, né, desejada. E você pode escolher, por exemplo, o estilo de linha. Então, você pode escolher linhas sólidas, padrão, né? Ou linhas tracejadas, linhas com pontos, separadores. Escolher o tipo de marcador. Então, uma cruz, um círculo, uma estrela. Então, você pode escolher entre estes marcadores e pode escolher entre essas cores. Então, a gente usou lá black, que é o K, e o red, que é o vermelho, como R. Então, vocês podem escolher aqui a forma de utilizar a cor. E a forma de colocar o display name, no caso a legenda, é utilizando esse display name, que é naquele formato que eu mostrei para vocês. Aspas duplas, ponto e vírgula, o nome que você quer utilizar, ponto e vírgula, aspas duplas. Esse vai ser o marcador, no caso, a legenda que você vai utilizar na plotagem. Bom, espero que tenha ajudado aí vocês a utilizar o plot no Octave. E nos próximos vídeos aí eu vou mostrando outras formas de plotar gráficos. Até a próxima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade, né, à plotagem de gráficos 2D. Então a gente vai criar gráficos de barra e de pizza. Então vamos criar as variáveis que a gente vai utilizar. A primeira variável vai ser partidos. Vamos pensar aqui numa eleição. Então ela vai ser uma variável, um array de strings. Então eu quero o partido A, partido B, partido C, partido D, partido E e partido F. Então, fechei aqui, criei o meu array de strings. Vou criar um vetor com os votos, utilizando a variável range, utilizando, né, o comando range para gerar números aleatórios. Então eu quero 6, quantidade de votos, e vou multiplicar esse valor por 1000, porque o comando range ele gera números aleatórios entre 0 e 1. Então eu quero um valor um pouco maior, então eu estou multiplicando numa escala maior, então estou multiplicando ele por 1000. Então, tenho aqui os meus votos. Então, para gerar o gráfico de barras, eu vou gerar aqui bar, vírgula, votos. Então, vou gerar primeiro o meu gráfico de barras. Então, está aqui o gráfico de barras com os votos. Eu quero colocar os nomes do partido aqui no eixo X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um set GCA, vírgula. Eu quero mexer no eixo X, então X, tick, label. E o nome do que eu quero colocar. No caso, as variáveis que eu quero colocar, que é partidos. E Enter. Então, com isso, ele traz aqui A, B, C, D, E e F. Então, eu posso ainda colocar o quê? Posso colocar um X-label, falando que ali estão os partidos. Posso fazer um Y-label, colocar que no eixo Y tem os votos.
E posso colocar um título. Tipo, ó, gráfico, né? De barras. Tipo, resultado da eleição. Calma aí. Apertei um botão errado. Resultado da eleição. Eu tentei botar acento e não deu certo. Então, title. Então, gráfico de barras. Resultado eleição. E dou Enter. Então, tá aqui. Gráfico de barras, resultado da eleição, partidos e os votos. E eu tenho aqui o meu gráfico. Posso fazer também, utilizando esses mesmos dados, um gráfico de pizza. Então, eu vou colocar aqui a figura, só para a gente abrir uma figura nova, né? Figura 2. E vou gerar meu gráfico de pizza. Eu vou utilizar o comando py. No meu caso aqui, eu vou jogar direto, posso jogar direto, notas, votos, vírgula, partidos. E dá um Enter. Então, ele já traz aqui o gráfico de pizza com a proporção, né, de votos aqui de cada partido, já com os nomes dos partidos, no caso A, B, C, D, E e F. Posso, se eu quiser ver as porcentagens, gerar uma nova figura e gerar, por exemplo, só o pai com votos. Aí ele traz para mim o gráfico com as porcentagens. Então, espero aí que façam um bom proveito dessas informações e até um próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, vamos ver nesse vídeo como colocar título em um gráfico. Podemos utilizar, vamos gerar aqui primeiro um gráfico, né? Então, vou gerar aqui um vetor x, que vai ser, por exemplo, de 1 até 10. Vou gerar valores aleatórios para y. Então, vamos gerar aqui um range 1,10. Vai gerar aqui valores. E vamos plotar nosso gráfico. Então, plot x,y. Então, ele plotou aqui nosso gráfico x,y. O que eu posso fazer aqui? Posso colocar um rótulo, né, para o eixo y, posso colocar um rótulo para o eixo x e posso colocar um título. Então, vamos começar pelo título, title. Vou lá. Entre aspas, gráfico de linha. Então, entre aspas simples. Vou fazer a mesma coisa com os rótulos dos eixos. Então, xlabel, eu vou escrever aqui, entre aspas simples, eixo x. E o y-label, vou escrever aqui, eixo y. Faltou fechar aspas, enter. Então, eu tenho aqui meu gráfico de linha com eixo y, eixo x. Utilizem sempre o comando help do Octave, que ele traz as informações de como você pode utilizar cada comando. Então, help title, por exemplo, ele traz aqui como a gente pode utilizar essa função. Então, você pode usar lá o string,
a string, uma propriedade, um valor. Então, ele traz aqui como você pode utilizar este comando. No caso, title, xlabel, ylabel, ou qualquer comando que você utilize no Octave, que também serve para o MATLAB. Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos ver como criar um gráfico de barras no Octave. Então, vou criar aqui alunos. Esse aqui é um array de strings, então eu vou ter o aluno A, aluno B, aluno C, aluno D e aluno E. Vou criar um vetor com as notas. Então, notas vai ser igual a, por exemplo, nota 5, nota 10, 7, 4 e 9. Para eu criar o gráfico de barras, eu vou usar o comando bar, no caso aqui, notas. Ele vai gerar um gráfico para a gente com as notas. Então, no eixo X eu tenho os alunos, né, a identificação dos alunos, e no eixo Y eu tenho as notas. Só que aqui não está identificado ainda os alunos, então vamos identificar esses alunos. Então, set GCA, vírgula. Quero mexer no eixo X, então vai ser X, tick, label, entre aspas simples, vírgula, alunos. Enter. Ele vai colocar aqui pra gente aqui, a identificação. A, B, C, D e E. A gente já viu num vídeo anterior, né, como a gente coloca título, né? Então, como a gente coloca o título do gráfico, como a gente coloca o rótulo, né, para o eixo X, o rótulo para o eixo Y. Então, isso aqui eu não vou mostrar nesse vídeo. Uma outra coisa que eu vou mostrar é aqui. Vamos abrir uma nova figura, desculpem o erro. E nessa figura a gente vai construir o mesmo gráfico, só que com as barras horizontais. Então, bar H, notas, e ele vai gerar o gráfico com as barras horizontais. Também falta identificação. O que vai mudar em relação ao comando anterior? Ao invés de eu utilizar X, eu vou utilizar Y. Então, dando Enter, eu gero aqui a identificação de cada aluno na barra. O que muda é que agora o eixo Y eu tenho as notas, e no eixo X eu tenho as notas, e no eixo Y eu tenho os alunos. Bom, espero que tenha ajudado e até um próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, vamos ver nesse vídeo como gerar um gráfico de pizza no Octave. Bom, vou gerar aqui uma variável que eu vou chamar de partidos. Vamos fazer uma eleição. E eu vou ter aqui um array de strings. Então, vou ter o partido A, o partido B, o partido C, partido D e o partido E. Fechei as chaves, então gerei aqui. E vou gerar um vetor com os votos. Vou gerar de maneira aleatória, então 1,
vai ser um range 1,5. Vou multiplicar esse valor por 1000 para obter isso aqui na casa de centenas de votos. Então, gerou aqui o vetor com as centenas de votos aqui. Então, eu posso gerar esse gráfico de 3 formas. Então, eu vou gerar ele mostrando as porcentagens. Então, pi, votos. Então, ele gera aqui um gráfico com as porcentagens. A gente pode gerar um gráfico com os nomes, as identificações dos partidos. Então, votos, partidos. Ele vai gerar aqui o gráfico para a gente, com a identificação de cada partido. E a gente pode, vamos aqui, figure, pi, votos, partidos. Eu vou explodir esse gráfico, então vou gerar aqui um vetor de 1,5. E vou explodir esse gráfico em várias fatias. Então, eu tenho aqui o meu gráfico com a identificação e totalmente fatiado. Então, essas aqui são as formas da gente gerar um gráfico de pizza no Octave. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, olá pessoal, vamos ver nesse vídeo aqui como criar um gráfico scatter. Aquele onde as coordenadas x e y são marcados com pontos, círculos. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou criar aqui uma variável aleatória, x igual a range, vamos marcar aqui 50 pontos. Então, ponto e vírgula, para a gente não ver. Y igual a range, 1,50 também. Ponto e vírgula para a gente não ver. E é simplesmente usar o comando scatter. Scatter x, y. E ele vai trazer o gráfico marcando aqui os pontos das coordenadas. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos gerar aqui uma variável z, também com range 1,50. 1,50, ponto e vírgula. E vamos fazer o quê? Abrir uma nova figura, vírgula, hold on. Você vai ficar esperando aqui, eu vou plotar. Plot não, né? Scatter x, y, scatter x, z. E vamos dar um hold off. Então, fechando o nosso gráfico. Então, a figura 2 está aqui. Então, em azul eu tenho as x e y, em vermelho eu tenho x, z. Então, essas aqui são formas da gente gerar aqui um gráfico de pontos, um gráfico de coordenadas aqui, utilizando o comando scatter. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, mais um vídeo sobre o Octave. Vou mostrar aqui como gerar vários gráficos na mesma figura. Primeiramente, vou gerar um vetor que vai variar de -5 até 5. E a partir dele eu vou gerar aqui pelo menos 3 gráficos. Bom, vou dar aqui um subplot.
vai ser uma linha, vão ser 3 colunas, e eu vou plotar na primeira janela. Então, vou gerar aqui um plot, x,x. Vou ligar o grid e vou colocar um título. Então, title, tipo, gráfico de x. Então, se a gente olhar aqui, tem o meu primeiro gráfico, uma reta. O segundo gráfico, então esse subplot novamente, 1,3, não vai mudar, segunda posição. Agora eu vou plotar x, x ao quadrado. Vou ligar o grid e vou colocar como título gráfico de x ao quadrado. Se a gente abrir a figura, a gente tem aqui o gráfico de x ao quadrado. E vou gerar a terceira figura. Então, 1,3,3. Vou dar um plot. Vamos plotar x com x ao cubo. Grid on. E título, gráfico de x ao cubo. Então, estão aqui os 3 gráficos. Quando eu coloco o grid on, eu estou colocando essas linhas de grade. E eu tenho aqui o gráfico de x, que é uma reta, gráfico de uma função quadrática e o gráfico de uma função cúbica. Os 3 gráficos dentro da mesma figura. Se eu quisesse um gráfico em cima do outro, o que mudaria seria o quê? Vamos gerar aqui uma nova figura. Figura 2. A diferença é que eu faria agora um subplot 3,1,1. Aí eu daria o plot de x, grid on, title de gráfico de x. Teria o subplot 3,1,2, onde eu ia plotar x ao quadrado, grid on, gráfico de x ao quadrado. Então, se a gente olhar a figura 2, eu tenho o gráfico de x, gráfico de x ao quadrado, e na terceira figura, eu vou ter o de x ao cubo. Então, eu tenho aqui a função de x, a função x ao quadrado e a função x ao cubo. Gerei aí 2 gráficos utilizando o subplot de maneira diferente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.